já dando boa noite para vocês. Eu peço desculpas pela minha luz, é que eu estou improvisada aqui no hotel, mas vai dar tudo certo, tá? Então, não é a melhor luz do universo, acho que vocês não me enxergam muito bem, mas, enfim, a gente conseguindo se ouvir e enxergar a telinha aí e os materiais que eu preciso mostrar para vocês, eu acho que fica super bem e a gente vai conseguir trabalhar bem essa noite, tá? Gente, então, muito boa noite. Estamos na nossa segunda aula, tá? A nossa aula de algumas demandas, né? A gente tem algumas questões que a gente tem que dar sequência daqui para frente. Nossa, essa notificação aqui não tá boa, não. Para que a gente possa dar vazão. Meio travado, muito ruim. Para todos, que pode ser a minha conexão, né? Tudo bem? Então está. O que a gente vai fazer hoje, tá? A gente vai dar sequência, então eu já peço que de plano vocês abram o Código Civil, tá? A gente vai dar sequência à nossa conversa sobre a estruturação do Código Civil, tá? Depois disso, a gente vai entrar num detalhamento, deixei um PPT para vocês também lá, e a gente vai usar esse detalhamento aqui em aula para que a gente... O que eu queria combinar com vocês? Deixa eu botar isso aqui no tomate. O que eu queria combinar com vocês? A minha ideia é que a gente, até por estarmos online, de repente a gente não faz intervalo e tocamos direto a matéria, tá? E em torno de 1h30, 2 horas de aula, tá? Se a gente conseguir vencer o nosso trabalho, a gente finaliza, tá? Então, esse é o processo aqui inicial. Eu só vou abrir aqui a legislação, daí vocês vão me dizendo, por favor, se está muito travado, se não está, porque às vezes pode ser a conexão de vocês ou a minha, tá? Então, pelo menos a gente consegue ir se comunicando e ajustando. Estou achando péssimo esse negócio que eu ativei aqui, não sei por que eu ativei isso. E agora esse negócio não para de fazer prim nos meus ouvidos. Mas vamos lá, brincando aqui. Deixa eu abrir aqui a legislação. Lembrando, né, gente, e a gente conversou na aula passada, sempre abrir a legislação, o Código Civil, quando vocês forem abrir, vocês façam isso sempre através do site do Planalto, tá? Isso a gente não consegue ouvir, tá? Consegue sair e entrar de novo. Deixa eu só fazer essa configuração aqui. Tudo bem? Me ouvem agora? Sim? Conseguem ouvir? Sim. Tá, é que eu acho que tinha uma colega, alguém botou que não conseguia ouvir. Tá bem. Então, vou dar sequência aqui. Então, o que é importante, gente? Ai, como é que tira isso? Meu Deus, deixa eu descobrir. Acessar. Ah, achei. Tá, deixa eu só tirar esse barulho aqui, senão vai nos enlouquecer o dia todo. Não emitir som. Não mostrar na barra de tarefas. Desativar as notificações. Ótimo. Estamos livres disso. Muito bem. Feito. Então, lembrando, gente, conforme a gente combinou, que a gente sempre vai abrir o Código Civil através, né, e as outras legislações através do site do Planalto. Lembrando que eu comentei com vocês a importância disso para que a gente possa efetivamente ter a legislação mais atualizada. Tá? Agora eu estou compartilhando com vocês, só me digam se enxergam a telinha, tá?
Estou compartilhando com vocês a nossa tela inicial, então, a nossa tela inicial da legislação. Tudo certo? Então, vamos lá. Deixa eu só ver onde é que a gente tinha parado. Vou bloquear. Muito bem. Gente, nós começamos conversando um pouquinho, né? E trouxemos um pouco da questão bem inicial, né? Falando um pouco da diferenciação e de como vem se conectando a questão do direito privado e do direito público. Né? Daí nós conversamos um pouco na aula passada, falamos da questão da relação jurídica em si, falamos um pouco sobre essa dicotomia, né? Sobre como a gente não consegue mais fazer com que esses dois mundos, o mundo do direito privado e o mundo do direito público, eles estejam efetivamente rompidos, né? Ou seja, com uma grande barreira. E aí introduzimos, né, em certa medida, a questão da constitucionalização do direito civil. O que é importante a gente olhar, né? Porque a gente viu tudo isso e a gente começou a pensar, poxa, mas para que afinal, né? Para que afinal serve a própria questão e a própria estruturação do Código Civil? Que daí vocês vão lembrar que quando eu coloquei lá a relação jurídica para vocês, a gente fez um grande desenho, né, no cantinho do quadro, vocês vão lembrar disso. E eu disse para vocês, olha, se a gente tivesse um contrato, não foi assim que a prof disse, se a gente tivesse um contrato, até vou compartilhar uma outra tela com vocês aqui, peraí, se a gente tivesse um contrato que nos levasse o colega não está conseguindo entrar. Tá, não precisa ir, é só continuar pelo navegador. Oi, Sora, eu já consegui. Obrigada. Não, eu fico preocupada aqui. Que bom. Tu já fez a chamada, Sora? Não, nós não vamos ter chamada hoje. Tá, certo, obrigada. Não vamos ter chamada hoje. Tá bom. Estava só esperando a chamada, então, até vai. Tô brincando. Mas, gente, eu só quero baixar aqui, que daí eu já mostro para vocês. Aqui tem uma relaçãozinha jurídica aqui que vai nos ajudar a enxergar melhor. Isso. Compartilhar. Apresentação. Lazer. Deixa eu ver se eu abro ela aqui, que fica mais fácil. Agora sim. Aqui. Ótimo. Agora vocês enxergam, né? Então, vou colocar aqui na relaçãozinha jurídica para nos ajudar, tá? E aí, a gente iniciou, então, essa conversa e nós colocamos no cantinho do quadro, vocês vão lembrar disso, tá? Nós colocamos o que seria uma relação jurídica. E aí, eu disse para vocês que a palavra mais importante da vida jurídica de vocês ia ser justamente essa, tá? Ia ser justamente a gente enxergar a relação jurídica em todas as áreas do direito onde a gente for estar, tá? Então, nós iniciamos
pensando o direito, né, como parte da ordem social. Nós selecionamos dentro da ordem social, a gente nem sabe, mas fizemos tudo isso, né? Nós selecionamos dentro da ordem social uma série de fatos que passam a interessar para o direito, e em cima disso, a gente fez um recorte, a gente disse assim, olha, dentro desses fatos que interessam ao direito, surge, então, a ideia de relação jurídica. Por quê? Porque a partir da existência desse vínculo jurídico, é a partir da existência dessa relação jurídica, seja ela, olha lá, vamos lembrar da aula passada, seja ela vertical, lembram lá do Estado em relação às pessoas, aos administrados, a nós, né? E aí a gente deu o exemplo do crime, a gente deu o exemplo do tributo, né? Eu tenho que pagar tributo, etc. Sejam nas relações horizontais, ou seja, entre pessoas que estão no mesmo nível, né? Ou seja, entre Viviane, pessoa física, por exemplo, ou uma pessoa jurídica que eu tenha, não tenho, mas se tivesse, e a outra pessoa do outro lado. E é justamente nesse sentido que a gente começa a entender, e por isso que eu disse para vocês que é fundamental a gente compreender esse fundamento da relação jurídica, porque é a partir disso que a gente começa a entender por que da configuração do Código Civil. Olha só que loucura. Vamos lá, vamos olhar para cá de novo? Vamos lá. Lembram que eu disse para vocês, olha, vamos pensar no contrato que vocês fizeram de prestação de serviço educacional, que é o que vocês já me disseram em sala de aula, que fizeram um contrato de prestação de serviço educacional com a FTEC, né? Com a nossa instituição lá, com o IBGEM. Muito bem. Vocês, então, são a pessoa natural que está aqui, ó, que é o sujeito ativo, que procurou, então, contratar, né, por livre vontade, né, contratar com a pessoa jurídica, que é, então, o nosso sujeito passivo desta relação. Nesta relação X que nós estamos falando, nós temos de um lado o aluno, de outro lado a pessoa jurídica, a instituição de ensino. O que a gente tem ali, gente? A gente tem um sujeito capaz, depois a gente vai ver tudo isso, tá? Mas vocês são sujeitos capazes que, e se não o forem, né, daqui a pouco, se tiverem 17 anos, serão representados pelos seus representantes legais, né? Mas vocês escolheram, por vontade própria, uma determinada instituição para contratar, ou seja, para criar uma obrigação de pagar quantia certa pela prestação de um serviço jurídico, de um serviço educacional, um serviço de prestação educacional. Então, olha só, gente, onde é que a gente está aqui nessa relação jurídica? Olha lá, a gente chega lá, e aí eu mexi com vocês, lembram? Ah, e se o colega passar na frente da instituição, né? E simplesmente olhar para o cantinho da instituição, já está valendo? Ah, isso significa que ele já contratou? Não, não, né, gente? Por quê? Porque ele tem que manifestar a vontade dele de efetivamente cumprir com aquele. Ai, só pedindo se puderem entrar e desligar o áudio, gente, só porque atrapalha um pouquinho, tá? Mas se quiserem falar, não tem problema. Só me levantem a mãozinha ou me interrompam que eu chamo, tá? Mas se puderem fechar o áudio, só porque daí quando vocês entram, dá um barulhão aqui para mim. Tá? Daí entrando com o áudio fechado é bem tranquilo, tá? Então, o que acontece? O que acontece? Você ingressa, você por livre e espontânea vontade, você vai lá e resolve fazer essa prestação, resolve contratar no sentido de que essa relação jurídica aconteça. O que isso cria, gente? Olha lá, ó. Eu tenho uma faculdade, ou seja, facultas agendi,
em direito romano, que isso tem origem no próprio direito romano, que é o fundamento do nosso direito, do direito romano-germânico, mas isso nada mais é do que dizer que o meu direito subjetivo de contratar, e aí vocês vão lembrar que eu coloquei isso lá na pontinha do quadro, dizendo direito subjetivo igual a poder, faculdade. Eu tenho a faculdade de querer fazer essa contratação por minha vontade, por uma manifestação de vontade. Mas o que acontece, gente, quando eu manifesto essa vontade? Até então era um poder jurídico. Como eu disse, vocês estavam lá, podiam passar na frente da faculdade 200 vezes e não contratar. Vocês resolveram contratar. Muito bem. No momento em que vocês fazem isso em relação a um sujeito passivo, neste caso, a instituição de ensino, vocês criam, então, um dever jurídico e, consequentemente, tá, um vínculo jurídico entre vocês dois. Como eu disse, antes você passava ali na frente, você não tinha vínculo nenhum com a instituição. Quando, no momento em que você faz essa contratação, você gera um liame, uma colinha, que nem eu brinco, né? Você gera um vínculo jurídico com essa instituição. Você tem o dever de pagar e a instituição, o sujeito passivo, tem o dever né, de prestar o serviço educacional. Ou seja, tem o dever, né, a obrigação, então, de prestar o serviço, uma obrigação de fazer aqui, que vocês vão ver lá em Direito das Obrigações. Segura aí, mas só para a gente entender. E por que está escrito aqui norma agendi? Porque norma agendi, minha gente, é o direito objetivo. O que eu estou dizendo com isso, gente? Eu estou dizendo que o direito, olha lá, olha a diferença. O direito subjetivo é a faculdade que eu tenho de exercer o meu poder jurídico, de manifestar a minha vontade para estabelecer uma relação jurídica. Ponto. O direito objetivo, ao contrário, ele é a própria norma. Ele é a própria norma que incide quando eu tenho a criação de uma ação jurídica. Ou seja, no momento em que eu manifestei vontade, o sujeito passivo também manifestou a sua vontade, surge então um dever jurídico, que no direito privado se concretiza muitas vezes, não em todas as vezes, mas muitas vezes, na grande maioria das vezes, pelo que a gente chama de negócio jurídico. Olha lá, anotem essa palavrinha para lembrar. Negócio jurídico. O que é isso no frigir dos ovos, como a gente diz, né? O que é isso na linguagem popular, no nosso dia a dia? Nada mais é do que, no nosso caso aqui, um contrato. Um contrato. Então, o negócio jurídico ele vai surgir dentro dessa vinculação do ponto de vista do direito privado e ele vai surgir para o direito como uma necessidade de que a gente regulamente como isso vai acontecer. Olha só, né? Olha só. Então, prof, mas assim, o direito civil, primeiro, ele cria, né, o direito dos contratos, ele cria as obrigações, ele cria a questão das pessoas, e depois as pessoas começam a contratar, as pessoas começam né, a ter relações jurídicas com as pessoas. Negativo, minha gente. O que acontece? Primeiro se tem, isso é histórico, tá? Primeiro a gente tem as relações jurídicas acontecendo, como eu disse para vocês, no mundo, né? como nós vamos ter lá, e depois se cria, então, a norma jurídica para quê? Para amparar essas situações, para tentar entender como elas têm que ser minimamente montadas, organizadas. Querem ver o primeiro problema do direito civil, para a gente saber para o resto da vida e não esquecer essa palavrinha, na segunda aula de direito civil da vida de vocês? Olha lá,
primeiro grande problema do direito civil é justamente dizer quem, olha lá o que eu estou dizendo, quem pode ou não manifestar vontade. Olha lá. Por quê, minha gente? Vamos lá. Se você tem uma criança menor de 12 anos, tá? Eu tenho uma criança, será que a vontade dela é simplesmente manifestada para o direito civil? Estou perguntando porque vocês sabem isso. Tá? E depois a gente vai entender tecnicamente. Mas na vida comum, vocês sabem. Mas uma criança manifestar a sua vontade, por exemplo, de contratar pura e simplesmente de maneira individual, né? Será que essa vontade ela é possível ou ela não é possível? Ela existe ou não existe para o direito? Ela é válida ou não é válida para o direito? Olha isso, tá? Então, na verdade, isso surge muito antes, essa conversa em relação à verdade, ela surge muito antes da gente ter a própria normatização. Por quê? Porque surge para o direito o problema. Poxa, como é que eu vou fazer para que uma criança que não tem o seu desenvolvimento, que, portanto, não tem o seu desenvolvimento físico e mental completo, possa efetivamente manifestar, por exemplo, uma representação faz. Ele cria um mecanismo por um critério biológico, e a gente vai ver isso mais adiante, mas é só para a gente pensar. Ele cria a vontade manifestada ali pela criança. Ou seja, ela é também um sujeito de direitos, né? Mas com que ela consiga, então, ter a sua vontade manifestada através da sua representação. A jurídica já existia no Código Civil, né? Já existia, o Código Civil foi lá e disse que é pessoa jurídica. Gente, quem é que manifesta? Desculpa, travou? Muito? Ai, que triste. Peraí, deixa eu tentar desconectar aqui. Muito, muito, muito. Melhor? Melhora um pouco? Tá melhor agora, Sora. Tá. Vão me avisando, tá? Obrigada, gente. Muito obrigada por irem avisando, porque pode ser internet, tá? Mas olha só, estava falando, isso ouviram, né? Sobre a pessoa jurídica. Vamos lá. Quem manifesta quem Travou de novo, Sora. manifesta. Eita. De novo? Ah, que droga. Tá. Gente, vai ficar gravado igual, tá? Eu tô gravando. Daí, se for travando, vocês vão me avisar. É que pode ser a conexão. Horrível, tá horrível. Ai, que tristeza. Tá. Não, vamos fazer o seguinte, então. Vamos fazer diferente. Estão me ouvindo? Sim. Tá. Vamos tentando. É internet, de fato, não. Vai, vai ser osso aqui, mas enfim. Vamos ficar gravado, tá? Qualquer coisa, se vocês perderem algum pedaço, a gente vai ouvindo de novo. Eu vou tentar disponibilizar hoje mesmo, tá? Daí vocês conseguem ficar com todo esse material.
Eu peço desculpa que não depende muito de mim aqui. Eu até tentei ir para um café e tal, mas achei que ia ser muito barulhento também para dar aula e ia ser mais. Sabe o que eu vou fazer? Ótima ideia. Eu vou fechar meu vídeo, tá? Porque pouco importa vocês me enxergarem, importa mais vocês me ouvirem. Pode ser? Vamos ver se melhora? Me digam se melhora. Sim. Tá. Então, ótimo. Vou fechar meu vídeo aqui, que já nos ajuda muito, tá? Então, vamos lá, vamos voltar para cá. Vão me avisando, tá? Então... Doutora, tu pode explicar a partir do exemplo da criança? Que Posso? começou a travar ali. Sem problema. Vamos lá, vamos de novo. Então, olha só. O que eu estava dizendo? O que surge, então, para a questão das relações privadas? Né? O primeiro grande ponto do direito civil. A questão da vontade, da manifestação de vontade. Porque, como eu disse para vocês como sujeitos ativos, se vocês não tivessem manifestado vontade de contratar, não existiria essa relação jurídica. Ponto. O que acontece? Né? O direito civil, ele vai dar conta, ele precisa dar conta de como vai acontecer essa orquestra aqui que a gente está falando, né? Porque daí eu dei o exemplo da criança dizendo, olha, a gente sabe que biologicamente, né, o desenvolvimento mental e físico da criança, ele não permite que ela manifeste a vontade de maneira livre, de maneira íntegra, né? Porque se a gente for pensar, daqui a pouco ele não tem toda a maturidade necessária para isso. E aí, o que o direito civil fez? Ele olha isso acontecendo na ordem social e ele diz assim, na sociedade, né? E ele diz assim, não, só um pouquinho. Vamos regular como essa criança vai manifestar essa vontade. Tá? Ah, mas então ela não pode contratar. Ah, mas então ela não pode, por exemplo, receber uma doação. Pode, tem que poder. Por quê? Porque ela é, atenção, ela é um sujeito de direitos. Só que o sistema jurídico tem que pensar como ele vai tornar existente, válida e eficaz, e a gente vai ver esses 3 planos lá no final da disciplina, calmem, nós já vão indo com essa cabeça, como ele vai validar, né, essa vontade que é manifestada pela criança. Então, olha isso, né? O código teve que se preocupar e pensar, opa, para aí, quando a criança for, né, quando se tratar de criança, eu terei que fazer o quê? Eu terei que assisti-la, eu terei que fazer com que o responsável legal responda pela manifestação de vontade, até para que a norma jurídica incida sobre ele. Isso aqui é muito parecido, gente. A ideia em si, tá? É muito parecida com a própria questão penal, né? O que o sistema penal fez? Ele estabeleceu um limite para a maioridade penal. Por que eu sempre falo do penal? Porque todo mundo lembra, né? Daí no civil a gente complica um pouco mais. Mas vamos lá. Ele estabeleceu um limite de idade e disse assim, olha, a partir dos 18 anos completos, você já responde como adulto. Por quê? Porque a vontade, aquilo que sai da sua cabeça, né, se não tiver outra causa, né, de exclusão, de culpabilidade, é outra coisa, mas você responde pelos seus atos. No direito civil não é diferente. É diferente as idades, a gente vai ver isso. Mas vamos por partes. Mas não é diferente o fundamento, percebem? Por quê? Porque eu também preciso estabelecer um critério e uma forma válida de manifestação de vontade. Então, olha o que o direito civil fez. Presta atenção. Ele pegou aquilo que estava acontecendo na sociedade e foi para a lei tentar resolver. Tentar resolver. Para quê? Para fazer com que essa relação jurídica seja rígida, seja limpa, seja de acordo com um ordenamento jurídico. E aí, gente, olha só, tá? Segurem essa telinha, mas na lateral na aba do lado do computador de vocês, se vocês conseguirem, abram, por favor, o Código Civil. Por quê? Porque a gente vai olhar para a relação jurídica
e vai entender o porquê que o Código Civil foi estruturado da forma que foi. Olha só, né? Primeiro dia de aula a gente tem que fazer isso. Por que que a gente tem que fazer isso? Vamos lá. Vamos lá. Eu não vou botar porque eu não vou tirar a tela da relação jurídica, tá? Mas então peço que vocês abram, por favor, o código aí. Olha só. O que que o Código Civil fez? Ele dividiu, prestem atenção. Isso estava no quadro na aula passada, tá? Mas prestem atenção no que eu estou dizendo. Ele dividiu a codificação em duas grandes partes. Uma parte geral, que é o que nós vamos estudar nesta disciplina. Duas, parte especial. Segura a parte especial e deixa ela quietinha aí, no caderno de vocês. Vem comigo para a parte geral e olha para a relação jurídica que nós botamos no quadro, tá? Olha lá para mim. Muito bem. O que que ele fez? Ele disse assim, olha, eu vou subdividir, né, o grande título a grande estrutura da parte geral, em 3 grandes livros. Que livros são esses? Número 1, se quiserem anotar, isso eu já tinha comentado, já tinha botado no quadro, mas vamos lá. Número 1, o livro que trata sobre pessoas. O que é esse livro, gente? Ó, que a gente vai começar a ver na aula que vem. É o livro que trata sobre esses caras aqui, ó. Sujeito ativo, sujeito passivo. Ou seja, sobre as pessoas que vão compor a relação jurídica. Por que que o Código Civil faz isso? Por quê? Porque ele precisa estruturar e dizer, olha, né? Ele precisa dizer quem serão os sujeitos capazes de manifestar vontade e de, portanto, estabelecer relações jurídicas. Ou ainda, ele precisa dizer quais são os sujeitos que terão a possibilidade de serem responsabilizados. Então, ainda que não se manifeste diretamente vontade, como nos contratos, como nos negócios jurídicos, eu posso ter a existência de uma relação jurídica em razão de um ato ilícito. Por exemplo, estou dirigindo aqui na rua, me bato com o meu veículo num outro veículo, gera uma relação jurídica de responsabilidade civil, por quê? Porque eu bati no veículo, no bem de outra pessoa, causando-lhe um dano. Eu nem sei quem era a criatura. Bati aqui em Brasília. Não, mentira, não bati ninguém. Mas vamos, só um exemplo. Tá? Nem sei quem era a criatura, mas cria-se uma relação jurídica, por quê? Porque eu cometi um ato ilícito, ou seja, eu cometi um ato que gerou um dano para esta outra pessoa. Então, gera, no mínimo, aí uma responsabilização civil, que é o que nos interessa aqui, tá? Muito bem. O primeiro livro, então, ele faz o quê? Ele fala sobre as pessoas. E aí ele vai descrever quem? As pessoas naturais ou pessoas físicas, nós, né? Nós, eu, vocês, tarará, né? Mas as pessoas jurídicas, que, como eu disse para vocês, são uma ficção legal, ou seja, as pessoas jurídicas nada mais são, e a gente vai ver isso, gente, calma, só para a gente ir acendendo luzinhas. As pessoas jurídicas que nada mais são do que uma criação jurídica para entender ou para convalidar a existência de um grupo de pessoas ordenado para uma determinada atividade, empresária ou não, né? Então, no mundo fático já acontecia, as pessoas se reuniam, criavam cooperativas, criavam etc., só que não existia uma validação jurídica. E aí, o que o código faz? Isso desde lá do Código 16, depois replicado no Código de
de 2002, tá? Mas o que o código faz? Ele organiza quem é essa pessoa, quais são as possibilidades, como é que ela se manifesta a sua vontade, a quem compõe, a quem compete a sua administração. Tudo isso a gente vai ver. E tudo isso está lá no Código Civil. E, por fim, dentro do livro relacionado às pessoas, a gente vai ter a questão do domicílio. Então, vamos lá. Primeiro livro, pessoas naturais, pessoas jurídicas e o domicílio. O que é o domicílio, prof? O domicílio nada mais é o local onde essas pessoas vão exercer ou vão criar as suas relações jurídicas, tá? Então, é o local onde elas vão discutir, onde elas vão efetivamente estabelecer as suas relações jurídicas, tá bem? Aí, gente, olha só, tá? Olha só, vem mais um livro, né? Vem mais um livro. Então, tivemos o das pessoas, com 3 títulos, vem mais um livro, que é o livrinho menor do Código Civil, que se refere aos bens. O que são os bens, gente? Os bens, eles são parte também da relação jurídica e eles podem ou não estar presentes nelas. Os bens são tidos como patrimoniais ou não patrimoniais, né? Mas eles vão estar configurados dentro dessa relação entre as pessoas. Então, olha o que o código fez, olha que sacada, né? Ele pensou assim, cara, eu preciso saber qual é o objeto dessa relação jurídica. Eu preciso saber como eu vou tratar juridicamente o objeto dessa relação jurídica. Por exemplo, se eu não resolvo contratar uma obrigação de fazer aqui, como a gente fez aqui nesse contratinho de prestação educacional, mas eu resolvo comprar um veículo. A Aline resolve vender o veículo dela para mim, que eu bati ontem o meu aqui, e ela resolve vender o veículo dela para mim. O que a gente fez? A gente tem 2 pessoas, 2 sujeitos, nós temos a criação de um vínculo jurídico em razão de um bem, de um objeto, tá? E este bem está regulamentado dentro da parte geral do Código Civil. Por quê, gente? E a gente vai ver. Não é tão simples falar de bens, já aviso para vocês, a gente tem toda uma classificação, etc., mas a gente vai trazer isso no momento certo. E, por fim, gente, o que o código faz dentro da parte geral? Ele vai trabalhar os chamados fatos jurídicos. O que é isso? Vamos lá, vem para cá. Respira e vem para cá. Dentro daquela bolinha que eu falei para vocês, que era o mundo, que era a ordem social, tudo que a gente tinha, eu disse para vocês que nós vamos ter vários fatos sociais e nós vamos ter alguns que interessam ao direito. Esses que interessam ao direito são justamente os fatos jurídicos. Prof, mas e daí? O que o código fez? O código disse o seguinte, não, só um pouquinho. Eu preciso organizar e preciso entender exatamente que espécies de fatos que eu estou tratando. Por quê? Porque existem fatos que é muito simples, como esse que a gente trouxe, uma contratação, um negócio jurídico, que é a regra dos fatos no direito. Mas não são todos. Eu acabei de dar um exemplo para vocês, por exemplo, de uma questão de responsabilidade civil, onde existe uma relação jurídica, mas, na verdade, eu estou diante de um ato ilícito, um ato que veio a gerar dano a outrem. E aí a gente vai dizer assim, tá, mas e aí, regulamenta da mesma forma que os contratos? Negativo. Não. O que a gente faz? A gente usa o que a gente chama de responsabilidade civil. Olha só, tá? E esses são os nossos fatos jurídicos que a gente também vai estudar. Então, esses são os 3 grandes livros. Se vocês quiserem depois folhear, aspas, né? Baixar dentro do Código Civil de vocês, até para vocês irem se situando e entendendo por que a gente tem essas subdivisões. Olha só, tá? E aí, minha gente, a gente encerra a disciplina. Olha só, encerrou hoje? Não, tô brincando. Não, né?
mas a gente tem todo o arcabouço que vai até o artigo 232, onde a gente vê, né, e antes dele a gente vê as questões de prescrição e decadência, tá bem? Por fim, gente, e não menos importante, mas para que a gente se situe dentro desse universo, a gente vai ter a chamada parte especial. E aí vocês vão me dizer, poxa, professora, mas por que existe uma parte na geral e uma parte especial? É isso que a gente vai entender agora. Olha só, o que eu disse para vocês? Eu estruturei a relação jurídica, tá? E disse para vocês como ela vai funcionar, como vai se dar o objeto, quem são as pessoas e como vai se dar efetivamente a existência e a classificação desses fatos jurídicos. Dei 2 exemplos: um negócio jurídico, um ato ilícito, etc. Podia dar outros tantos aqui. Muito bem. O que acontece, gente? Acontece que a vida, os fatos sociais, não são sempre iguais. Concordam comigo? O que a gente disse? Eu tenho um contrato de prestação educacional. Eu tenho um contrato de direito consumidor. Eu comprei uma água hoje. Foi a única coisa que eu consegui comprar. Tá? Eu tenho um casamento. Eu tenho um testamento. Eu tenho... Isso tudo são coisas que vocês já ouviram falar. Já conhecem de alguma forma. Eu tenho a compra de um imóvel. Direito das coisas. Um pouco diferente. Eu tenho as relações vinculadas ao direito de empresa, tá? Eu tenho as questões de responsabilidade civil, etc. O que o código faz, então, com isso? Ele diz, não, só um pouquinho, vamos organizar. Ele cria 5 grandes títulos, 5 grandes livros que vão dividir e vão estabelecer o direito objetivo, ou seja, as normas jurídicas em relação a cada uma dessas questões. E não é à toa, prestem atenção, que vocês olham lá na matriz curricular de vocês, quando vão se matricular no curso de Direito, e está escrito assim, não está? Lá no primeiro semestre, Teoria Geral de Direito Civil. Lá no segundo semestre, Direito das Obrigações. Lá no terceiro semestre, acho que posso me confundir no semestre aqui que eu não lembro mais, mas lá no terceiro semestre, Direito Empresarial 1. Ó, né? Depois, Direito das Coisas. Depois, Direito de Família. Depois, Direito das Sucessões. O que é isso, gente? A matriz curricular, ela prevê exatamente a estruturação da parte especial. Por quê? Porque eu preciso, por exemplo, que primeiro vocês compreendam os direitos das obrigações, ou seja, como se dá essa manifestação de vontade e o cumprimento dessas obrigações depois que a relação jurídica acontece. Então, primeiro eu entendo como se forma a relação jurídica, que é o que a gente vai fazer agora. Agora não, né? Mas nessa disciplina. O que são as pessoas, o que são os objetos, o que é o vínculo, o que é o fato. Para depois entender como se dão essas modalidades de obrigações. Ou seja, obrigação de dar, obrigação de fazer, né? Então, primeiro eu entendo a estrutura geral, depois eu entendo o detalhamento. E aí, em cima disso, em cima do livro das obrigações, a gente vai ter justamente a teoria geral das obrigações, vocês vão entender como elas vão funcionar, vocês vão entender como funcionam os contratos, sejam eles típicos ou atípicos, ou seja, como funciona a teoria geral dos contratos, que nada mais são do que o que eu falei dos negócios jurídicos, ou seja, como se dão esses pactos, tá? Essas pactuações e essas cláusulas que vocês vão aprender a fazer muito bem logo adiante, e como se dá o enfrentamento da responsabilidade civil, que é o caso do acidente de trânsito que eu falei agora há pouco. No segundo livro, então, da parte especial, eles trazem toda a parte do direito de empresa. Por que eles fazem isso? E aí vocês vão me dizer, prof, por que botam direito de empresa dentro do Código Civil? Gente, isso foi uma escolha jurídica do legislador, constituinte, estou na cabeça, do legislador
do Código Civil de 2002. Por quê? Porque antes de 2002, lá no Código de 16, nós tínhamos o Código Civil, que tratava eminentemente das questões relacionadas ao direito civil, e tínhamos o Código Comercial. Eu estudei na época do Código Comercial, tá? Como eu disse para você, sou velha. Na época do Código Comercial, nós tínhamos toda a legislação e todo o regramento apartado da estrutura do Código Civil. O que os caras pensaram? Eles disseram assim, não, só um pouquinho. Se eu tenho pessoas jurídicas que são formadas e são formatadas dentro da estrutura do Código Civil, eu preciso que o direito da empresa também esteja acoplado, também esteja dentro da estruturação do Código Civil, porque tudo se trata, isso é importante, tudo se trata de direito privado. Tudo se trata de direito privado. Então, o que eles fizeram? Colocaram dentro do Código Civil a estrutura do direito da empresa. Nós vamos estudar, vocês vão estudar isso em Direito Empresarial 1, 2 e 3, provavelmente no 3 é falências, ainda que aí a lei de falência é uma lei separada. Na sequência, o que ele fez? Ele cria, então, um livro relacionado ao direito das coisas. E aí vocês vão me dizer, prof, mas como assim? Não era bens e coisas e tal e tarará. Gente, ó, o objeto da relação jurídica, que é estudado quando a gente fala em bens, ele não necessariamente detalha que é o que é feito, vírgula, que é o que é feito pelo direito das coisas, ele não detalha como vai se dar as questões de posse e propriedade. Então, vejam lá, quando eu falo em bens na parte geral, eu vou falar para vocês de uma classificação desses objetos, de como eles vão ser entendidos do ponto de vista jurídico. Mas eu não vou falar sobre como vai se dar os efeitos da posse e da propriedade. Ou seja, eu não vou falar como vai se dar, por exemplo, a transmissão de um bem imóvel. Isso vocês sabem, porque né, muitos de vocês já leram ou já viram, né, que nós temos ritos procedimentais diferentes da compra de um bem móvel, exemplo do veículo, da água, como eu falei, onde eu só tenho a entrega direta, e da compra de um bem imóvel. Ou seja, num bem imóvel, nós precisamos, por exemplo, só dando exemplos da vida comum, tá? Não se preocupem em anotar isso, não se preocupem em entender. Mas vamos lá. Mas, por exemplo, na compra de um bem imóvel, eu preciso de uma escritura pública. Então, é um pouco mais formal, é um pouco diferente as formas de se dar posse e propriedade. Quem é que vai falar sobre isso? Os direitos das coisas, que são os chamados direitos das titularidades, enfim, tá? Mas é lá no direito das coisas que vocês vão ver isso. E depois os mais fáceis, talvez, de entender, né? Não fáceis de entender desse contexto. Os dois últimos livros vão se tratar, então, da família, do direito de família, ou das famílias, como a gente fala hoje, e do direito das sucessões, ou seja, dos direitos relacionados à questão hereditária, né? Como é que eles vão acontecer pós-morte. Então, esse e depois aí a gente vai ter os atos de exposições transitórias também, tá? Que é um detalhamento que foi feito no Código de 2002, que serviu para essa transição do Código de 16 para o Código de 2002. E que digo para vocês, quem viveu isso foi fundamental. Mas com isso, gente, o que eu quero? Eu quero que vocês comecem a folhear o Código Civil, até para vocês entenderem dele, né? Então, é importante a gente entender como ele funciona, é importante a gente entender como ele se estrutura, e mais, é importante a gente entender o que é essa nossa relação jurídica, tá? Respiramos? Muito bem. Gente, eu brinco que essa aula, eu brinco, mas é brincadeira séria, como diz o meu filho. Eu brinco que essa aula é uma aula chamada aula zero, tá? Por quê? Porque é importante que a gente situe. Eu sei que para algumas pessoas daqui a pouco eu estou chovendo no molhado, tá?
mas eu acho que é importante que a gente situe isso antes de avançar, né? Assim como é importante que a gente situe alguns fundamentos, né, que são essenciais para esse conceito, tá? Então, nessa apresentação, tem algumas coisas muito básicas, tá? Muito simples para tentar entender o direito e para tentar começar a navegar dentro dessa estrutura. Então, vamos lá para o nosso segundo grande ponto e depois dele a gente ainda vai dar uma olhada na lei de introdução ao Código Civil, pelo menos alguns artigos por ali. Bem? Acho que eu nem vou falar disso. Mas vamos lá. Então tá aqui, ó. Lembram que eu falei para vocês, só revisando, né? Essa ideia de direito objetivo e direito subjetivo. Gente, tem alguns autores, e isso aqui tem uma dimensão muito maior do que o que eu estou trazendo aqui, tá? Então, eu estou trazendo, como eu disse, como uma aula zero e para sedimentar algumas coisas. Eu não estou trazendo do ponto de vista filosófico, ampliando a discussão, né? Para que a gente não perca o foco da disciplina. Acho que esse é o ponto, tá? Então, o direito objetivo, ele tem essa ideia de norma agente, ou seja, norma posta. A norma que é dirigida a todas de uma forma geral, e vocês vão ver que, como regra, a norma jurídica, ela é tida no sentido dela ser para todos, dela ser o mais universal possível, tá? Ela vai atingir a todos, e o direito objetivo é justamente isso. É a norma posta que passa a criar, então, o dever jurídico para todos, tá? Então, uma das primeiras coisas que a gente fala quando fala em direito civil, e isso é importante, anotem aí se tiverem um caderninho, um cantinho, tá? No direito civil, diferente do direito público, tá? Ou no direito privado, diferente do direito público, eu posso fazer tudo aquilo que quiser, desde que eu não contrarie a norma. Olha só, tá? No direito privado ou no direito civil, que é o que a gente está falando, prevalece a autonomia da vontade. Eu manifesto livremente a minha vontade. Eu posso comprar água com gás ou sem gás, eu posso casar com quem eu quiser, eu posso contratar a universidade que eu quero. Eu manifesto a minha vontade de maneira livre, de acordo com a legislação e desde que eu não a contrarie. Olha a primeira coisa que a gente acende a luzinha aqui. No direito público é um pouco diferente, porque no direito público eu primeiro preciso ter a lei dando o comando para que depois eu precise, então, cumpri-la. Então, vamos lá. O exemplo do tributo, né? A gente falou muito em tributo na aula passada, o pessoal gosta de tributário, né? De alguma forma, assim, porque dá uma angústia, né, de pagar imposto. Eu também tenho essa angústia, às vezes. Tá? Mas aí, a gente falou em tributário. Eu, por exemplo, não posso pagar um imposto que não existe. Não posso pagar um imposto que não está na lei, não foi implementado. Então, se ele não está implementado na lei, eu não pago. Tá? Diferentemente no direito civil. No direito civil, eu posso fazer surgir para o direito uma relação jurídica que ele vai ter que dar conta. Querem um exemplo, gente? Olha só. Tá? Quando surgiram, para vocês é um exemplo muito, digamos assim, muito banal. Para mim é um exemplo desesperador, porque quando eu estudei, a gente mal tinha e-mail. E aí, na minha época de estudar direito dos contratos, o professor disse assim: anotem aí, nunca vou me esquecer. Ele disse assim: como funciona a ideia de contratação via e-mail? Era a grande discussão no momento. Olha só. Então, o fato social, a relação jurídica privada, fez nascer para o direito um problema. Ou seja, um problema que a lei tem que dar conta. Tá? Então, é o contrário do tributo, que primeiro vem a lei, depois vem a conduta. Não, o nosso primeiro vem a conduta, depois vem a legislação, tá? Via de regra. Então, eu posso fazer tudo o que quero, desde que eu não contrarie a norma. Que norma é essa? Direito objetivo. Depois, minha gente,
eu vou ter o que eu chamo de direito subjetivo, olha lá, que é o que nos empodera, nos dá o poder jurídico, então, de exigir que o direito objetivo seja acionado para a garantia desses interesses. Ou seja, eu pego a norma jurídica e digo, olha, você bateu no meu veículo. No fato de você bater no meu veículo, me gera um dano. Eu comprovo o dano, crio a relação jurídica e eu faço o quê? Eu olho lá para o artigo 186 do Código Civil e digo, existe uma norma que me protege, que diz que você tem que pagar as perdas e danos que eu tive aqui. Você tem que indenizar e consertar o meu veículo minimamente, sendo esse o meu poder de exigência. Mas esse direito subjetivo também me dá o poder de manifestar a minha vontade para fins de criar relações jurídicas, como a gente viu do contrato agora há pouco, tá? Então, percebam essas diferenças, né? Norma agende, facultas agende, tá? Então, são movimentos que se completam, mas que são diversos, tá? Vou passar um pouquinho por isso aqui. Isso aqui, gente, vocês vão olhar com muito mais vagar quando vocês forem trabalhar a introdução ao direito. Até perguntei para alguns se vocês estavam fazendo a disciplina, porque ela é fundamental, tá? Mas é importante que eu diga, por quê? Para que a gente não confunda algumas coisas, tá? Quando a gente fala em sistema jurídico, ordenamento jurídico, a gente também vai falar em fontes. O que a gente está dizendo com fontes? A gente está dizendo assim, olha, quem é que vai definir esse direito objetivo? Tá? Quem é que vai definir quais são as normas que nós vamos ter? E aí, muitos de vocês, por vezes, vão pensar assim, e isso é normal também, quando iniciei meus estudos na área jurídica, eu que não tinha ninguém na área jurídica, minha família toda da área da saúde, e para mim era algo muito novo. E aí eu pensava assim, gente, mas o direito é lei, não é? O direito é lei, ponto. Está escrito, acabou. E aí foi o meu primeiro engano. Primeiro que lei nem sempre, lei em sentido estrito, sim, via de regra é escrita, mas lei no seu sentido lato, ela não necessariamente sequer é escrita, porque nós vamos ter regras e nós vamos ter princípios. E nós vamos ter uma série de princípios implícitos, inclusive, ou seja, que não estão escritos. Olha lá, né? Já vou começar a acender luzes aqui para vocês, para a gente começar a pensar. Então, as fontes chamadas diretas, ou seja, que podem ser aplicadas de forma direta dentro da estrutura do sistema jurídico, são a legislação, a lei existente, sejam regras escritas, sejam princípios escritos ou implícitos ou não escritos. Então, lei no seu sentido mais amplo, ou ainda os costumes, tá? Por que se fala nos costumes? A gente vai ver na lei de introdução ao Código Civil, tá? A gente vai ver, até vou abrir ela aqui já, mas a gente vai ver que a própria norma traz essa ideia da utilização dos costumes quando não houver legislação a ser aplicada, tá? Então, isso já nos sinaliza que o costume também deve ser uma fonte direta de uma fonte direta do direito. Ai, travou. Acho que é o ar aqui que está me matando. Muito bem. Muito bem. E ainda, gente, de maneira indireta, nós vamos ter o que chamamos de doutrina, tá? E jurisprudência. Gente, vou explicar brevemente o que é, tá? A doutrina, ela nada mais é... bom, tem até nomezinhos aqui, vou usar isso aqui. Vou usar isso aqui para ficar mais fácil, tá? Ó, a lei, então, é a norma imposta pelo Estado, tornada obrigatória na sua observância, ou seja, é a norma que é tida no fenômeno da coação. E alguém falou na aula passada em contrato social,
é exatamente isso, gente. É aquele contrato que, né, existe no mundo das ideias, mas que, aspas, a gente assina com o Estado, no sentido de que ele legisle, de que ele divida os seus poderes e ele faça com que essa lei seja dada para todos nós. Tá? Ainda o costume, que é a reiteração da lei. Tá? Então, vou usar aqui, que fica mais fácil, senão eu saio falando e me esqueço de passar o slide. A reiteração de uma determinada conduta com a convicção de que ela é obrigatória. Algumas pessoas dão um exemplo, quando a gente fala em costume, isso apareceu muitas vezes em casos jurídicos, a própria questão do semáforo à noite. Tá? Era muito comum, por questões de segurança, as pessoas atravessarem o semáforo à noite. Tá? Ainda é em grandes cidades, por questões de segurança, por medo, etc. O que acaba acontecendo? Se cria um costume, tá? Se cria um costume de que isso aconteça, e com isso pode acabar tendo repercussão do ponto de vista jurídico. Né? Vocês imaginem se acontece um acidente em razão disso, etc. Então, isso pode ser, inclusive, uma justificativa, aspas, tornando mais simples o exemplo, mas uma justificativa para uma não responsabilização ou por uma diminuição da responsabilização. Tá? Então, de maneira muito ampla aqui, para a gente não confundir as cabeças aqui também. Tá? E quem é que nos diz isso? Olha lá, tá? Só para não deixar passar, já que a gente está na lei de introdução também. Tá? Lembram do decreto-lei que eu falei? Decreto-lei 4657 de 42. Vamos aproveitar e já vamos para cá e vamos cotejando aqui que a gente já adianta o serviço. Tá? O que o artigo 4 diz lá? Ó, quando a lei for omissa, quando a lei for omissa, a lei não tratar sobre a situação, o juiz decidirá de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais do direito. Tá? Então, o que ele faz? Ele traz a ideia de que o juiz pode usar três grandes recursos. Primeiro, a analogia, ou seja, a utilização de casos semelhantes e aí a consequente aplicação, né, casos análogos. Segundo, a existência de costumes locais sobre isso. E terceiro, a existência de princípios gerais do direito. Que princípios são esses, gente? Princípios gerais de cada um dos ramos. Né? De cada ramo do direito, a gente vai ver isso, ele é cunhado com uma série de princípios gerais. Por exemplo, no direito civil, nós temos um princípio que é uma das máximas que nós temos, que é o chamado pacta sunt servanda. Aí vocês vão me dizer, meu Deus! Não, calma. Pacta sunt servanda. Vou botar no chat, tá? Para ninguém se desesperar. Sunt servanda. O que é isso? É dizer que os pactos são para serem cumpridos. Olha lá, né? Por quê? O que ele está dizendo com isso? Ele está dizendo, olha, que no momento em que eu pactuo, em que eu estabeleço um negócio jurídico, a regra é que eles sejam para ser cumpridos. Tá? Então, esse é um dos fundamentos. Esse seria um princípio geral, por exemplo, do direito civil, que, havendo omissão legislativa, ou seja, não existindo lei sobre o assunto, se poderia utilizar. Tá? Então, só para a gente entender que também é fonte direta os costumes e a utilização dos princípios ou da analogia. E como fontes indiretas, ou seja, porque alguns dizem assim, ainda mais quando a gente começa o curso de Direito, a gente diz assim às vezes. E tudo isso eu falo por mim, tá? Não falo pelos alunos, falo pelo que eu pensava. A gente pensa assim, não, mas não importa o que está lá na legislação, me importa o que está aqui no livro do professor fulano de tal e tarará. Gente, o que acontece? Via de regra, a doutrina ela tem uma importância gigantesca, tá? Gigantesca para a estruturação do... Ai, desculpa, não voltei a tela. Desculpa, agora eu voltei, tá? Ela tem uma estrutura gigantesca para a estruturação do mundo jurídico. Até porque nós precisamos de construção doutrinária, de interpretação da lei através dos estudiosos, de quem se dedica às temáticas, por isso a importância da pesquisa, etc.
que acontece? A doutrina ela não prevalece sobre tudo que é dito. Tá? Às vezes a gente diz assim, mas está no livro. Bom, mas nem sempre o que está no livro é a mesma interpretação, por exemplo, dos tribunais ou até mesmo da própria legislação nua e crua. Por isso que são fontes indiretas, como se fossem fontes secundárias, tá? Então é importante entender. E depois, gente, nós vamos ter a jurisprudência. A jurisprudência aqui é um cuidado interessante. Às vezes a gente fala assim, eu vou procurar uma jurisprudência. A jurisprudência não é uma, ela é o todo. Então, por exemplo, a jurisprudência de um tribunal não é um julgado, é o conjunto de julgados que existem naquele determinado tribunal de justiça, ou naquele determinado tribunal militar, enfim, o que for, tá? E essa jurisprudência ela é formada pelas soluções dadas em julgados, ou como a gente chama no rebuscado do direito, em arestos de jurisprudência, tá? Então, o que acontece? Os caras criam, né? Os juízes interpretam as soluções para o caso concreto, tá? De maneira que eles tenham que eles consigam dar essas soluções. E aí, com isso, eles compilam. Como eu estou contando muita história de quando eu era estudante, eu vou contar mais uma. Na minha época de estudante, a gente não tinha pesquisa de jurisprudência no site. Tá? Como é que a gente fazia pesquisa de jurisprudência? Eu acho que nenhum de vocês pegou essa fase e vocês são felizes por isso. A gente ia até a biblioteca do Tribunal de Justiça e acessava os livros de jurisprudência, minha gente. Eram livros gigantescos e nós tínhamos que pesquisar por assunto e contar com as queridas colegas e bibliotecárias do tribunal para que a gente pudesse ter acesso às decisões. Tá? Então, era muito mais difícil da gente pensar. Hoje a gente tem sistemas de busca e temos mais ainda nos tribunais superiores, nós temos sistemas de buscas que são mais especializados ainda e conseguem refinar essas buscas para que vocês possam ter acesso e possam fomentar aí os trabalhos de vocês depois, as petições, as decisões, enfim, tudo que vocês forem fazer na vida jurídica de vocês. Então, eu sou da época que a gente pesquisava em livros grossos, assim, né? E aquilo ali, sim, era a jurisprudência do tribunal, todos aqueles livros ali, né? Bastava você conseguir passar uma tarde toda lá pesquisando. Então, esse é o grande ponto, tá? Então, são fontes indiretas. Aí, vocês vão me questionar, tá? E a gente não vai abrir hoje essa discussão, mas vamos abrir em aulas posteriores. Mas já fica a pulguinha atrás da orelha. Vocês dizem assim, prof, mas lá na notícia que a gente tem, quando vê, ou quando fala com o professor, eles dizem assim, mas o STF está coordenando isso, o STF mudou, não sei o quê. O que acontece? Existe um fenômeno dos últimos 20 anos para cá, no sentido de se ter, primeiro, movimentos de uniformização de jurisprudência, ou seja, no sentido de se tentar mecanismos de uniformizar a jurisprudência entre os tribunais, através dos tribunais superiores. E segundo, existem movimentos de fazer com que essas decisões também dos tribunais, e aí no sentido inverso, elas passem a ter o fenômeno da repercussão geral, ou seja, elas passem a valer para todos. E aí, por isso que a gente também vive esse movimento também de crescimento dos tribunais superiores e da própria judicialização, tá? Então, são movimentos que a gente acaba tendo dentro dessas esferas, tá? Mas, regra geral, fonte direta é costume e lei. Lei em primeiro plano, tá? Em sentido lato. Bem? Muito bem. Que eu botei um pouquinho do processo legislativo só para vocês entenderem. Vocês vão ver isso em direito constitucional. Acho que bem em seguida vocês vão ver isso, tá? E isso é bem importante, gente. Tá? Vejam
prestem atenção nas primeiras aulas de direito constitucional, não é fácil, mas é bem importante vocês terem essa estrutura, porque a base da produção legislativa ela é toda dada via direito constitucional 1, tá? Então, cuidem disso para que vocês consigam se estarem bem amparados. Aqui eu trago novamente a nossa pirâmide que eu coloquei lá no primeiro dia de aula, vocês vão lembrar, colocando lá a nossa Constituição Federal, as emendas constitucionais, que na verdade elas ficam juntinhas aqui, se quiserem pintem de uma cor só, elas vão ter o mesmo, elas são chamadas de bloco de constitucionalidade aqui. As leis complementares, ordinárias, delegadas, medidas provisórias, ou seja, leis que tenham instrumentos que tenham força de lei, né? Os decretos e as resoluções, que nada mais é do que o exercício do poder regulamentar, que nós falamos lá. Chama-se pirâmide kelsiniana, porque algum professor, em alguma disciplina, acredito eu que em introdução, vai trabalhar com vocês a estrutura dada pelo Kelsen, pelo Hans Kelsen, que é uma das bases da estrutura do nosso direito e que foi o primeiro a trabalhar essa ideia de escalonamento, tá? Entre a Constituição e a própria legislação. Então, por isso que se fala na pirâmide kelsiniana, por isso que se fala em hierarquia das leis, ele, em teoria pura do direito, é a construção que ele faz, né? Justamente porque ele quer separar a ideia de moral do direito, né? Ou seja, ele quer que as normas morais elas não tenham valor se nós não tivermos... Resumo, né, gente? Resumo do resumo aqui. Mas eles não querem que as normas morais tenham valor se não tiver uma legislação escrita, tá? Então, a ideia dele é muito no sentido de consolidação da legislação escrita e consolidação, portanto, da existência de normas e da prevalência de normas, né, sejam elas quais forem, e esse foi o grande problema de Kelsen, perguntem ao professor de introdução, né, para conversarem um pouquinho sobre isso. Mas ele diz que esta estruturação, seja ela como ela for feita, ela deve prevalecer as normas morais que estiverem aí postas. Tá? Então, essa ideia de escalonamento, essa ideia de hierarquização, essa ideia de colocação da Constituição, das Constituições, né? Ele é jurista austríaco, mas que depois escreve na Alemanha, mas dessa estruturação das constituições acima das normas comuns, ela é tida, então, dentro dessa ideia de escalonamento e de hierarquia, tá? Aí, minha gente, a gente entra num ponto interessante, olha só, né? A gente viu o que é norma, a gente viu o que é direito objetivo, a gente entendeu relação jurídica, a gente começou a caminhar dentro do direito. E aí, como eu disse para vocês, era importante a gente, voltar, né? E aqui já entrando efetivamente na nossa lei de introdução às normas do direito brasileiro, e aí a gente volta para a questão fundamental, que é a questão da vigência da lei. Daí você vai dizer assim, tá, prof, tudo certo, né? Entendi que nós temos uma normatização, entendi que nós vamos ter um ordenamento jurídico que é cunhado por princípios, que é cunhado por legislações, né? Entendi, inclusive, que tem que fazer pesquisa no site do Planalto, que nem a prof disse, mas eu preciso entender como é que essa lei passa a ter eficácia no país, tá? Passa a efetivamente se acontecer, tá? E aí, gente, quem diz isso é justamente o artigo 1º. O primeiro artigo que a gente vai ter nessa lei de introdução, ele vai falar sobre a questão da vigência. E ele vai dizer assim, olha lá, salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país 45 dias depois de oficialmente publicada. Aí, gente, nesse sentido, a gente começa a pensar duas coisas. Opa, para aí. Então, quer dizer, presta atenção, vou até voltar para cá. Então, quer dizer que
A norma só pode ser e só passa a ser exigida se ela não disser nada, se ela não disser nada sobre sua vigência, presta atenção, se ela não disser nada sobre sua vigência, ela só passa a ser tida como uma norma a ser cumprida no país, Brasil, após 45 dias da sua publicação. Yes, exatamente. Por quê? Eu não estou dizendo com isso que a norma, que toda norma que for publicada no Diário Oficial, ou seja, tiver conhecimento público, passa a ser vigente. Não. Por quê, gente? Esses 45 dias previstos na lei, anota aí, são chamados de vacatio legis, ou seja, chamadas férias da lei. Eu brinco que até a lei tira férias, menos eu, tá? Mas é uma brincadeira. Por quê, gente? Por que isso? Porque eu preciso, e isso é bastante importante, nós vamos voltar ali para o nosso textinho legal, olha lá, tá? Isso é bastante importante, por quê? Porque eu preciso que haja um tempo mínimo, tá? A regra geral é que eu preciso que haja um tempo mínimo para que as pessoas se acostumem com a nova legislação. Olha o que a prof está dizendo. Sabe por quê? Olha lá. Olha o artigo 3º aqui, o que ele diz. Olha lá. Quantas vezes a gente já não disse, quantas vezes vocês já não disseram assim, bah, mas essa lei eu nem conhecia, isso aí eu nem sabia que existia, isso aí não sei o quê. Não é assim? Eu já disse várias vezes isso. Qual é o problema disso? O artigo 3º desse decreto. Porque ele diz o quê? O artigo 3º da Lei das Normas da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, ele diz assim: ninguém se escusa de cumprir a lei, alegando que não a conhece. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que no momento em que a lei está vigente, ninguém pode dizer, ah, mas eu não sabia, ah, mas eu não conhecia. Ele está dizendo que até para que a gente possa ter uma efetividade do sistema jurídico e fazer com que essa coação, essa forma coativa efetivamente aconteça, eu preciso dizer em lei que eu não posso me escusar de conhecer. Senão, por exemplo, eu posso dizer assim, não, eu bati no teu carro, mas eu não sabia que existia responsabilidade civil, eu não posso ser responsabilizado. Entende? É nesse sentido que a legislação diz isso. E é por isso, minha gente, olha lá, que ela prevê umas férias da lei, um tempinho mínimo como regra, esta é a regra, a lei que entra em vigor e que não dispuser em sentido contrário, ela entra em vigor 45 dias corridos após a sua publicação. Por quê? Por quê? Porque eu preciso de um período de adaptação. Eu preciso de um tempo para que as pessoas consigam entender a norma, para que as pessoas consigam se adaptar com a norma. Prof, pergunto. Olha lá, vamos voltar para cá de novo. Pergunto. E se a norma, a própria norma disser lá no final, esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Ela entra em vigor a partir da publicação no Diário Oficial. Mas ela entra porque há uma previsão expressa. Uma previsão escrita na norma dizendo isso. Ou mais. Nós temos legislações onde esses 45 dias não são suficientes. Querem um exemplo? A própria nova lei de licitações. O que eles fizeram? Deram um prazo, se eu não me engano, são 2 anos. Deram um prazo maior. Por quê? Porque as pessoas que trabalham com licitações precisam se adaptar. Mas porque eu tenho processos licitatórios em andamento. Mas porque eu preciso organizar como eu vou fazer essa transição. Então, percebam, regra geral, a norma, vamos de novo, entra em vigor nos 45 dias após a sua publicação. Se a lei disser
de maneira contrária, dizendo que ela entra em vigor na data da publicação ou ainda em outro prazo, vale o que a lei disser, desde que ela diga de maneira expressa. Aí, gente, a gente começa a entender por que isso é importante. Olha lá, e a louca vai voltar, né? Para o decreto-lei lá, para a lei de introdução às normas do direito Professora, brasileiro. eu tenho só uma dúvida. Diga. É que tá bem pequenininho aqui de ler no decreto e eu queria saber onde é que se tu postou ele no painel das atividades ou é na internet que pega ele. Eu falei dele na aula passada, mas eu te mando aqui, não tem problema. Tá Posso bom, mandar obrigada. pelo chat agora, depois eu posto lá, tá? Tá bom, mas tem na internet, né? Tem. Tu clica no. Tu consegue acessar o chat, Andressa? Aham. Consegue? Eu já coloquei ali o link. Pode Tá. abrir. Tá Deve bom. abrir, aliás. Tá? Daí Tá bom. eu já coloco lá para vocês. Tá? Uhum. Deixa eu Não, acho que até eu botei. Até fui olhar aqui. Deixa eu ver. Que dele. Aqui, ó. Tá ali o decreto-lei. Vou compartilhar a guia, tá? Tá exatamente embaixo, eu até fiquei na dúvida agora. Ó, exatamente embaixo da aula 0, ó. Aula 0 e aqui tá o decreto, ó. Tá? Ah, tá. Eu vou ver por ali, então. Isso. Não, mas tanto faz. Pode copiar pelo chat, não tem problema, tá? Daí aqui no pós-aula já tem um resumo e tem uma atividadezinha que vocês podem fazer, tá? No final da aula, seguida que a gente terminar, daí vocês já podem fazer, tá? Tudo certo, mas tá no chat ali, pode pegar até bem bacana. Eu te agradeço. Vamos lá, mais um pouquinho, tá, Professora, só gente? que interromper, tá na aula 1 o link do decreto? Tá na aula do dia 14, Ah, tá. que é a aula de hoje. Tá certo. Isso. A aula 1 foi presencial. Isso, lembra? Isso. Nossa aula 1. Até tá aqui, ó. Achei o link agora. Isso, foi presencial. Ficou uma leiturinha para vocês fazerem, bem introdutória do TPDino. Depois na aula 2, que é online. Isso aí, tá? Ficou o linkzinho. Até esse vídeo nós vamos ver na aula que vem, mas não tem problema nenhum. Tranquilo. A gente discute na aula que vem. Mas se quiserem já assistindo, podem assistir, tá? Ok? Gente, vamos mais um pouquinho, tá? Tá quase. Deixa eu ver o que a gente tem. Não, a gente não vai ver tudo isso, tá? Tem algumas coisas que desconsiderem. É mais porque já estava aqui. Falta bem pouco, tá? Respirem que falta pouco para o que precisamos. Deixa eu só voltar para o meu compartilhamento, certo? Aqui. Tudo bem. Decreto. Ok? Tudo bem? Vamos lá. O que acontece, gente? Por que a gente diz isso? Tá? Eu preciso saber em qual legislação eu estou, em qual legislação está vigente quando acontece ao tempo em que jurídico, determinado ato jurídico, tá? Por quê? Porque é essa legislação que vai incidir. Existe uma coisinha, eu vou tentar abrir meu vídeo só para mostrar, acho que eu consigo mostrar as mãos para vocês aqui, que é bem importante, eu vou falar muito nisso, tá? Então, não sei se me enxergam aqui. Mas bem rapidinho, depois eu fecho de novo, tá? Existe uma coisinha chamada incidência normativa. Ó, vou usar o copo para nos ajudar, tá? A incidência normativa ela é a seguinte, ela tem um suporte fático, que é isso aqui, tá? É o que está previsto na norma, tá? E a gente tem a norma, tá? A gente tem a... Ah, travou. Não, então não vou poder fazer mímica aqui, não. Obrigada, Andressa. Melhorou? Voltou? O vídeo não vai rolar, não. Não vou poder explicar o Spotify tipo, hoje. Me ouvindo? Sim, professora. Tá, obrigada. Entrei agora aqui. Tudo bem? Oi, Tudo Fábio. bem. Tive um Tudo probleminha bem? aí, tive que me chegar atrasado um pouquinho, mas estamos aí. Ai, não, pena. Não, mas vamos lá. Vamos lá, bora lá. O
que eu dizia? Na importância de a gente saber a data da vigência da lei, por quê? E a importância da gente saber qual lei está vigente ao tempo do ato ou do fato em que nós estamos operando, né, que está acontecendo, ou da formação da relação jurídica. Por quê? Porque essa norma é que vai incidir sobre esse determinado fato. Por isso que eu queria mostrar para vocês as mãozinhas aqui, de falando um pouquinho da incidência sobre o suporte fático. O que a norma faz? E a gente vai ver isso com calma. Ela prevê um suporte fático, ou seja, ela prevê hipoteticamente a existência de um fato, e ela se aplica ao fato, ou seja, há o processo de incidência normativa quando o fato acontece. Né? Parece super simples, né? Mas isso aí, para ser pensado, o Pontes de Miranda levou uma vida. Né? Mas, enfim, mas a ideia é justamente essa. A norma prevê uma hipótese normativa, uma hipótese fática, que vai, então, fazer com que, quando a norma incida, ela efetivamente dê luz sobre isso, luz jurídica, como eu digo. E por isso que é tão importante a gente entender quando essa norma está em vigor. E aí, gente, o que a lei faz? Olha lá. A lei, no artigo, ela diz assim, não se destinando à vigência temporária, o que é? Nasce para vigorar. Professora, tá travando, não tá dando para entender quase nada. Tá travando de novo? Tá bastante, professora. Sim, Até pensei que era meu PC aqui, mas como a colega comentou aí, Não. tá travando muito. Não deu para entender nada mesmo. Agora, nessa última fala só, ou desde antes? Só agora que a senhora tá falando. Exatamente agora. Tá, não, ufa, pelo menos isso. Deixa eu ver se eu vou tentar tirar o compartilhamento, pelo menos, aqui, para ver se ajuda. Vamos ver. Vejam se ajuda. A gente já está concluindo, gente. Já vimos bastante coisa que eu queria. Ajuda? Sim, Não? senhora. Sim, Aham. agora não tá Ajudou um travando. pouquinho? Tá. Então, se conseguirem abrir a lei, daí a gente já ajuda um pouco. Artigo 2º, tá, gente? Dessa norminha que eu passei para vocês, tá? Me ouvem? Ui, travou de novo. Sim, estamos escutando, professor. Pode Tá. continuar. Tá, obrigada. Me avisem, tá? Obrigada. Tá, Então, ok. nessa norma do artigo 2º, ela vai dizer assim, olha, só um pouquinho. A norma, ela foi feita para viger, né? Ela foi feita para seguir em vigor. Ela não foi feita para se terminar, salvo a exceção da norma de vigência temporária, que vocês segurem e guardem ela no cantinho, tá? Qual a regra? Ela vai ter continuidade, né? Se eu tivesse um quadro aqui, fazia pá, 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 pá. Qual a exceção? Quando é que ela vai parar? Quando é que ela vai deixar, né, de ter vigência? Ou quando ela for modificada, né, ou ainda quando ela for revogada de maneira expressa, né, de maneira expressa. Então, essas são as duas formas que a gente vai ter de alterar. E aí, isso é extremamente importante, gente, porque de acordo com a alteração normativa, isso pode ter uma repercussão lá no meu fato jurídico, lá na minha relação jurídica, relação direta, tá? Repercussão direta em cima disso. Vamos lá. Aí, o parágrafo 2º vai dizer assim, o parágrafo 1º, desculpa, do artigo 2º, parágrafo 1º do artigo 2º, diz assim, a lei posterior revoga a anterior, ou seja, a lei que vem depois revoga a que veio antes. Vamos lá. Quando? 3 hipóteses, tá? Tá lá no PPT de vocês, mas vamos entender. Primeiro, quando essa nova lei, tá? A lei posterior, a nova lei, faz isso expressamente, diz, olha, a partir de agora fica revogada todas as disposições, né, posteriores. Tudo certo, é muito fácil. Segunda hipótese, quando ela for incompatível, ou seja, quando a forma
como ela foi pensada, é absolutamente incompatível do ponto de vista de conteúdo com a anterior. Isso faz com que eu deixe de aplicar a norma anterior e passe a aplicar a lei nova. Ou ainda, a terceira hipótese, quando a matéria é totalmente regulada pela nova lei. Querem um exemplo dessa última? Código Civil de 2002. Tá? Código Civil de 2002. Então, eu tinha lá o código de 16 e a matéria foi totalmente regulada de outra forma pelo Código Civil de 2002. E aí, o que se fez? Se estabeleceu disposições transitórias, ou seja, de aplicação de uma norma, da norma antiga ou da norma nova. Mas a regulação da matéria foi pensada de uma maneira completamente diferente. É como se eu dissesse assim, existia uma lei A, tá? Essa lei A regulamentava, por exemplo, sei lá, não me vem nada na cabeça agora, tá? Mas regulamentava, por exemplo, a forma como devem ser contratados os contratos de consumo, ponto, tá? Regulamentava lá os contratos de consumo, compra, venda, etc. E aí vem uma lei B, e essa lei B regulamenta de uma maneira completamente diferente. Automaticamente essa lei anterior ela fica revogada. Por quê? Porque a matéria foi regulamentada de maneira totalmente diferente, tá? Então essas são as três grandes hipóteses que a gente vai ter de revogação, tá? De revogação. Ou ela vai ser expressa, ou seja, a própria norma vai dizer isso de maneira expressa e aí é muito tranquilo, que é a regra geral. Ou as matérias vão ser absolutamente incompatíveis, ou seja, não tem como conviver duas normas que são uma confronta a outra, é como se uma dissesse A e outra dissesse B, tá? Então uma confronta a outra, ou ainda quando há uma regulamentação nova inteiramente sobre a matéria, exemplo do nosso Código Civil. Então morre o Código de 16 e se passa a ter regulamentação via Código Civil de 2002. Mas morre o Código Comercial, tá? Eu tenho ele ainda lá em casa, tá? Então morre o Código Comercial e se passa a ter todas as regulamentações via direito de empresa tido dentro do próprio Código Civil. Então, a norma, e isso é previsão da lei de introdução às normas do direito brasileiro, por quê? Porque eles pensam assim, gente, eu preciso criar regras gerais para todas as normas do direito brasileiro, para que a gente possa ter minimamente uma organização normativa, saber a que lei nós devemos atender, já que o artigo 3º nos diz que nós não podemos nos excusar de cumprir a lei, dizendo que nós não a conhecemos. Tá? Então, esse é o grande ponto. O segundo ponto que é importante, vamos lá um pouquinho mais adiante, tá? Um pouquinho mais adiante, é o que a gente chama de irretroatividade da lei, tá? Irretroatividade da lei. O que eu estou dizendo com isso? Olha lá, lembram que eu disse para vocês quando eu comecei a falar sobre isso? Eu disse que a norma e que a vigência da norma era importante, porque nós temos que saber qual a lei estava vigente à época da situação X, da situação que estou vivendo, ou da situação ou do fato jurídico que ali foi operacionalizado. Não é isso? E aí eu disse para vocês que, em regra, a lei nova que entra em vigor vai ter vigência a partir do final da sua vacatio legis, dos 45 dias, e vai valer dali para frente. Ou seja, ela não vai voltar para buscar fatos passados. Ela vai valer daquele dia de vigência para frente, tá?
que vai se fazer com isso, gente? O que vai se fazer com isso? Olha só. O que a gente está dizendo com isso? Para aí. Então, isso quer dizer que, uma vez vigente essa nova lei, ela vai valer só para os fatos que acontecerem ali. Pá. Essa é a regra, tá? Essa é a regra. Por quê? Porque, via de regra, essa nova lei, ela não vai buscar fatos passados, tá? Via de regra, ela não vai ir lá atrás e dizer assim, não, só um pouquinho, tá? Eu vou lá buscar fatos passados e vou fazer com que ela tenha, ela se dê uma nova configuração jurídica para ela, tá? Mas, gente, essa norma nova, ela também tem que respeitar o que a gente chama de direito adquirido. Ou seja, essa norma nova, ela tem que respeitar se quando da vigência da lei anterior, eu completei os requisitos necessários para aquela legislação e dei sequência, né? E, consequentemente, adquiri o meu direito subjetivo. Calma que vamos falar em direito adquirido mais para frente, tá? É só para a gente começar a ter notícia sobre isso, tá bem? Mas, gente, existe o chamado princípio da especialidade. Anotem isso, tá? Especialidade. Via de regra, anotem isso também, a lei especial terá prevalência, melhor dizendo, sobre a lei geral, tá? Então, via de regra, anotem isso, façam um asterisquinho, coloquem aí. A lei especial terá maior valor do que a lei geral. Querem outro exemplo? Código Civil regulamenta as relações contratuais. Falamos há pouco. Contratos, regulamenta os contratos, de maneira geral. Quando se trata de relações de consumo, quem passa a regulamentar como uma norma especial, é o Código de Defesa do Consumidor. Então, vejam, eu tenho uma norma já prevista, que é uma regra mais geral, mas eu tenho uma especificidade legislativa, que é a relação de consumo, consumidor, comprar uma garrafa d'água, comprar um objeto, etc. Esta relação é regida por uma norma especial, por uma norma diferente. Tem problema nisso? Nenhum problema. Por quê? Princípio da especialidade. Eu passo a ser regido por esta normatização especial. Tá? Então, esses 3 pontos que eu quero que vocês gravem. Prometo que a gente retoma isso. Eu sei que é chato e às vezes é importante fazer Professora, é como se fosse tipo uma exceção, isso? É quase como se fosse uma exceção, mas na verdade é uma especialidade. Ou seja, eu tenho é como se a gente dissesse assim, eu tenho o clínico geral na medicina, não é isso? Eu tenho o clínico geral que faz tudo, atende um, atende outro, tarará. Mas aí o que ele faz? Quando ele vê que a situação não é da regra geral, ou seja, não é... Tipo, mais específica, daí tem uma certa área para isso? Isso, exatamente. Aí eu tenho uma normatização diferenciada. E como tá. eu tenho essa normatização diferenciada, porque eu posso não ter, mas se eu tiver, é ela que vale. Isso aí, tá? Muito bem. Excelente. Tá. Deixa eu ver. Vou fazer a linha do tempo para vocês, tá? Mais para frente. A vigência temporária, tá? O último ponto que eu quero falar para vocês. Lembram que eu falei no artigo 2º e disse para vocês que a lei terá vigor até que outra modifique ou revogue. Por quê? Porque ela veio para ficar. Qual a diferença? Qual é a exceção que a gente tem aqui? Aqui é exceção, sim, tá?
não se destinando à vigência temporária. São as chamadas leis temporárias. Anotem aí também se quiserem, tá? As leis temporárias, minha gente, elas são leis que nascem para viger para determinados fatos jurídicos. O que eu quero dizer com isso? Para um determinado período de tempo que é extremamente específico. Querem ver? Existiu em 2014, eu acho que foi isso, uma lei geral da Copa do Mundo. Era uma lei que valia e que tinha uma vigência temporária e que valia para aquele período. Valia, né, porque não tem por que seguir com uma lei da Copa do Mundo, tá, vigendo. Então, ela nasceu em determinado dia, onde eram necessárias as providências e a regulamentação necessária, e ela morre, aspas, né, e ela se extingue, então, automaticamente. Por quê? Porque ela tem uma vigência temporária, ela tem um prazo de existência. Isto é uma lei temporária, tá? Então, essa lei temporária, ela não nasce para seguir vigendo, como todas as outras leis. Ela nasce já com um período pré-estabelecido. E, portanto, a partir desse período pré-estabelecido, ela vai permanecer, então, somente durante aquele período, tá? Então, por isso que o artigo 2º excepciona esta questão, tá? Esta questão, tá bom? Igual, muito bom, Gislane, muito bom. Igual a lei geral, né, da Covid, que também teve algumas determinações, que uma delas era a questão do uso de máscaras. Exatamente na mesma perspectiva. Muito bom. Deixa eu ver. Gente, eu não vou falar hoje sobre repristinação, porque eu preciso do quadro, tá? E realmente eu prefiro falar para vocês isso de uma vez só e para a gente deixar isso bem sedimentado, até por um, como é que se diz assim, um compromisso ético com vocês, tá? A repressão, só dando um spoilerzinho, como diz o meu filho, a repristinação, Professora, tá fica travando de disposta no novo. parágrafo 3º, que é o último parágrafo que nós vamos ver do artigo 2º. Vou tentar compartilhar. Melhorou? Não? Melhorzinho? Melhorou. Tá, último recado, então, e aí eu vou pedir que vocês façam hoje já, se conseguirem, aproveitando esse último tempo que vocês têm em aula. Conseguem? Tá travando de novo. Agora só travou muito, senhora. A gente não tá conseguindo te ouvir. Mudo? Consegue? Tá. Tá. A gente não tá te ouvindo, senhora. Tá mudo. Tá mudo. Mudo. Ainda? Agora sim. Ah, que bom. Me ouvindo? O último recado. Dá para ouvir? Dá para ouvir? Sim. Sim. Tá. Gente, olha só, o que eu vou pedir? Vocês vão, eu não vou mostrar o Moodle para não travar, tá? Vão até o Moodle, existe bem na parte do pós-aula, tem duas coisas importantes, tá? Uma é um resumo, tá? Ah, que legal. Ótimo, tá? Uma é um resumo e a outra é uma atividade. O que eu peço? Se vocês puderem fazer hoje, já
já façam, porque tá fresquinha na cabeça, tá? Vocês vão fazer uma leitura ali da atividade e aí vocês vão conseguir me responder, tá? Aí a gente corrige já na primeira hora da aula que vem, a gente corrige e fala sobre repristinação e avançamos já na nossa temática, tá? E aí tiramos dúvidas também. Pode ser? Só peço que façam a tarefa, porque como tá fresquinho na cabeça, acho que é bacana. Pode ser? Pode sim, professor. Tá, então combinado. É a atividade 01, tá? Que está descrita ali. Ela é uma análise de textos de lei, tá? Vocês vão... Ai, até ficou copiado 2 vezes, não sei por quê. Mas vale a primeira, é só uma cópia dos dois. Aí tem 4 perguntinhas ali, tá? Falando como se designa o intervalo de tempo no silêncio normativo, que é o lapso, qual a razão para que haja essas férias, né, entre a publicação e como se conta esse prazo, tá? Porque isso é justamente o que a gente viu hoje, vocês vão revisar nessa atividade, tá? Fica assim, Gustavo. Eu vou baixar agora ela aqui, e aí eu coloco no YouTube e coloco um link lá para vocês com a aula, tá? Mas fica assim. E semana que vem a gente se encontra presencialmente, no mesmo bate-horário lá, tá? Só não deixem de fazer atividade, tá? A chata da atividade. Mas é que é importante, por quê? Porque vocês vão rememorar tudo o que a gente falou. Vocês vão ver, assim, podem ter alguma dificuldade, não tem problema, mas vocês vão rememorar porque vão fazer esse exercício, tá? Combinado? Combinado. Combinado. Então tá bom. Certo. Há um trabalho para nós, tá? Boa noite, gente. Obrigada. Peço desculpas pela internet e espero que tenha dado tudo certo. Já vou finalizando aqui, já vou fechar, já vou baixar a aula para a gente poder se Boa organizar. noite, senhora. Bom descanso. Fabiana, boa noite. Obrigada. Obrigada, até semana que Profe, vem. Oi. só para aproveitar que o pessoal está ouvindo aí, quem sabe alguém não esteja lendo o chat ali. Eu coloquei o grupo do WhatsApp ali para a gente se organizar para fazer a tarefa da aula. Na verdade, tu disse dessa aula, né? Atividade 1. Isso? Da aula 1. No Moodle ali tem a aula 1, tem aquela atividade que tem que se dividir em grupos, né? Aí dali a gente consegue ver quem que é colega aí para a gente se dividir o set ali para fazer o... Não, esse fórum, até deixa eu explicar, tá? Esse fórum eu não lancei os tópicos, mas é fundamental esse grupo, tá? Já podem organizar esse grupo. Eu vou lançar os tópicos e aí, a partir dos meus tópicos, vocês vão lançar os grupos, tá? Mas já podem ir criando o grupo, só não postem nada lá ainda, tá? Que eu ainda vou lançar para vocês. Que para mim aqui está disponível, Sora. Para mim está disponível aqui a leitura, que tu colocou alguns anexos aqui, e depois tem a atividade que tu colocou hoje. Isso, é que lá no início da atividade... Isso, tu tá certa, tá? Mas assim, ó, lá o colega tá falando do que eu coloquei lá no início, antes, um pouco depois do plano de ensino, tá escrito assim: atenção, fórum de escolha do trabalho em grupo. Só que na aula passada eu expliquei para vocês que esse fórum do trabalho em grupo eu só ia explicar um pouco mais adiante, porque eu preciso explicar o que são os direitos da personalidade, tá? Antes de vocês fazerem essas escolhas, tá? Até vou invisibilizar aqui para não dar confusão. É que eu estava mexendo nisso e deixei... Até 7 alunos podem ir se dividindo, não tem problema nenhum, que daí depois é mais fácil, vocês só escolhem os temas, tá? Mas o colega tá super certo, até agradeço no sentido dele já organizar esse grupo aí, tá bom? Deu para entender? Sim, professor. Professora, eu não achei aqui, na verdade, onde que tá. Tá bem em cima. É que não tá, colega, ela só informou que vai ter esse trabalho para a gente fazer aí, mas não tá os tópicos ainda para a gente realizar o trabalho.
Sim, é que eu não tô achando onde que ela colocou que vai ter esse trabalho em grupo. Eu tô aqui Tá no- na aula 12, dia Atenção, 14. não. Tu tem que sair de todas as aulas. Isso. tem que ir Ah, ali tá. em teoria geral do bem direito em ali. cima. Isso. Aí Mas eu aparece tô antes ocultando mesmo ele de aqui. entrar em uma aula. Isso, eu tô ocultando ele aqui para não dar confusão. Tá? Tá bom. Eu preciso explicar primeiro para vocês isso aqui. Preciso entrar em direitos da personalidade antes da gente fazer isso. Tá? Fiquem tranquilos. Tudo certo. Tá? Mas criem grupo de WhatsApp sem problema nenhum. Acho ótimo. Acho excelente. Acho que é super válido e dá para se organizar. Tá? E vamos ao trabalho da atividade 01 ali. Tá bom? Obrigada, gente. Vou baixar aqui. Vou aproveitar e já vou deixar baixando isso aqui. Obrigada, beijo, boa noite. Fiquem Feito, com boa Deus. noite. Fiquem bem. Boa noite, tchau. Tchau. Obrigadão. A atividade não tem prazo, tá? Último detalhe, não tem prazo. Podem fazer. Tá? Mas se quiserem, o ideal é fazer hoje. Chato. Hoje ou amanhã, enfim. Mas com a matéria fresquinha na cabeça, que daí vocês vão entender por quê. Que ela é uma revisão da matéria, tá? Beijo, gente. Tchau, tchau. Feito, Deixa eu mais. parar a gravação.